A seguir, você encontrará 6 relatos assustadores contados por professores e professoras que, em meio à rotina escolar, se depararam com o inexplicável. São histórias reais, narradas em primeira pessoa, que revelam como o sobrenatural pode surgir nos corredores, salas de aula e até mesmo nos momentos mais silenciosos da vida acadêmica. Prepare-se para conhecer experiências que deixaram marcas profundas em quem as viveu e que talvez mudem para sempre sua percepção sobre o que acontece dentro de uma escola à noite. Era uma sexta-feira, fim de semestre. Resolvi aplicar uma prova surpresa na turma do 9º ano. Ao entregar as folhas, notei uma aluna no fundo da sala, que eu nunca tinha visto. Ela me encarava fixamente, pálida, olhos escuros demais. Quando fui pegar a prova dela, estava em branco, exceto por uma frase no rodapé. Ela está de volta. Você a chamou. Na semana seguinte, 3 alunos da sala passaram mal do nada. Um deles desmaiou e murmurava no hospital. A menina da prova, ela tá dentro da escola. Nunca mais vi aquela aluna. Mas às vezes, quando passo os olhos pelas salas, vejo uma figura sentada no fundo, imóvel. Sempre no dia das minhas provas. Resolvi investigar. Falei com a coordenação, perguntei pelos registros de matrícula, pelas chamadas antigas, até pelas câmeras de segurança. Nenhuma aluna nova, nenhuma figura estranha registrada. Mas um auxiliar da limpeza mais velho me puxou de lado um dia e disse: isso já aconteceu antes, em 1997. Naquele ano, uma aluna chamada Mirella desapareceu dentro da escola, sumiu durante uma prova, enquanto a professora corrigia as questões na mesa. Juraram que ela saiu para ir ao banheiro e nunca mais voltou. Mas alguns alunos disseram que ela só desapareceu no meio da sala, como se tivesse sido puxada por alguma coisa. A escola abafou o caso. A professora pediu afastamento. Depois tirou a própria vida. O auxiliar me contou que a sala em que tudo aconteceu era exatamente a mesma onde eu aplicava as provas do 9º ano. E que desde então, sempre que um professor fazia uma prova surpresa naquela turma, alguém dizia ver uma menina a mais. Voltei às minhas anotações da última prova. Conferi as listas. O nome dela não estava. Mas, ao virar a folha da prova que peguei daquele lugar no fundo da sala, onde agora percebia ninguém mais sentava, vi que a frase tinha mudado. Agora dizia: ela ainda está com fome. E você segue alimentando. Desde então parei de aplicar provas surpresas. Mas algo me diz que não vai adiantar. Porque outro professor do turno da noite veio até mim ontem. Disse que viu uma aluna sentada no fundo. Disse que ela entregou a prova em branco, com uma frase estranha escrita em letras quase apagadas. Ela está em todas as turmas agora. Você abriu a porta. E hoje, enquanto corrigia uma pilha de provas na sala dos professores, uma folha que eu tinha certeza que não estava ali antes, escorregou até o topo da pilha. Era dela, em branco. Só a mesma frase, escrita como um aviso final. Você será a última questão. Sou professora do 6º ano. Toda manhã, começo a aula com a chamada. Sempre o mesmo ritual. Mas numa terça-feira qualquer percebi um nome estranho na lista. Leandro Duarte. Nunca houve um aluno com esse nome na minha turma. Pensei ser erro do sistema, mas por curiosidade chamei. Leandro Duarte? Uma cadeira rangeu. Olhei devagar. A terceira fileira estava vazia, mas a cadeira do meio estava balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Na aula seguinte o nome estava novamente na lista. E nas outras também. Mesmo quando imprimi a lista de casa. Quando chamei de novo, ouvi um sussurro fraco perto do meu ouvido. Presente. Depois disso, os alunos começaram a reclamar de frio naquela fileira. Uma menina desmaiou ali. Nunca mais fiz chamada em voz alta. E nunca mais sentei de costas para aquela cadeira. Tentei esquecer. Ignorei o nome nas aulas seguintes. Pulei da Laura direto para o Lucas. Mas o nome
Ele continuava ali. Uma vez, tentei apagá-lo manualmente no sistema, mas ele sempre voltava, como se estivesse gravado em algo mais profundo que um simples banco de dados. Foi então que procurei a coordenadora pedagógica, Dona Cecília, uma senhora que estava na escola há mais de 30 anos. Quando mencionei o nome, ela ficou pálida, apertou os lábios e me chamou para conversar em particular. Você não tem como saber, disse ela. Mas Leandro Duarte foi aluno aqui, sim. Em 1998. Morreu durante uma excursão. Escorregou na beira de um rio e ninguém conseguiu salvá-lo. Ele tinha 11 anos. A mãe dele doou todos os materiais para a escola, inclusive a cadeira. Aquela cadeira. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. A terceira fileira. A cadeira do meio. Dona Cecília hesitou antes de continuar. O nome dele aparece de tempos em tempos. Sempre em alguma chamada. Sempre para um professor novo. E sempre naquela sala. Não sabemos por quê. Só respeitamos. Voltei para casa em silêncio, tentando digerir tudo. Aquela noite sonhei com uma criança de olhos escuros me olhando fixamente da porta da sala. Ele sussurrava, como no primeiro dia. Presente. No dia seguinte, quando entrei na sala, a cadeira estava quebrada, como se alguém, ou algo, tivesse se jogado com força ali. Pedi para substituírem. Levaram embora sem fazer perguntas. Depois disso, o nome nunca mais apareceu. Mas às vezes, quando corrijo provas esquecidas no fundo da mochila, encontro uma folha com caligrafia antiga. No canto da folha, um nome escrito com cuidado. Leandro Duarte. E toda vez que isso acontece, uma brisa fria passa por trás da minha nuca e a mesma voz sussurra, com uma tristeza infinita. Ainda estou aqui. Sou professor de matemática. Uma noite, fui escalado para corrigir provas enquanto monitorava a recuperação de alguns alunos na chamada. Todos responderam menos um. Perguntei. Caio, está aí? Silêncio. Mas, ao conferir a lista, vi o nome dele assinado na folha de presença. Ignorei. Mas comecei a ouvir o som de alguém escrevendo no fundo da sala. Me levantei. Não havia ninguém ali. As cadeiras estavam vazias, mas uma caneta se movia sozinha rabiscando um caderno. Cheguei perto, tremendo. Li, presente, professor. Ninguém na escola conhecia nenhum aluno chamado Caio, nem nos registros antigos, mas toda noite de recuperação, aquele nome ainda aparece na lista, com a assinatura. Fiquei paralisado. O caderno era velho, encapado com papel craft, como os que usávamos anos atrás. Na folha, além do presente, professor, havia pequenas contas rabiscadas, multiplicações simples, todas erradas. O número 6 se repetia em quase todas as respostas. Recolhi o caderno e levei comigo, decidido a entender o que estava acontecendo. Em casa, vasculhei arquivos da escola, históricos antigos, até jornais da cidade. Passei noites sem dormir, obsessivo. Foi então que encontrei algo. Em 1997, um aluno chamado Caio de Almeida sumiu da escola durante uma prova de recuperação. Tinha 11 anos. A mãe, em desespero, disse que ele nunca saiu de casa naquela noite. A polícia investigou, mas nada foi encontrado. Apenas sua mochila, no fundo da sala 12, e o caderno, aberto na mesma página de contas erradas. A sala 12. A sala em que dou aula. No dia seguinte, levei o caderno antigo e coloquei na última carteira da sala. Esperei a noite cair. Deixei uma folha em branco com meu nome no topo e escrevi: "O que você quer, Caio?" Por horas, nada aconteceu. Até que a luz piscou. O som da caneta riscando voltou. Lentamente a resposta surgiu na folha. Terminar a prova. Com mãos trêmulas, deixei uma prova de matemática simples sobre a mesa. Nível fundamental. Com apenas 10 questões. Saí da sala, fechei a porta e esperei no corredor escuro. O som do grafite riscando papel durou poucos minutos. Quando voltei, a folha estava preenchida. As contas estavam certas.
No canto inferior ele havia assinado: Caio de Almeida, 1997. Desde esse dia da prova, o nome dele nunca mais apareceu na lista de presença. Mas, às vezes, quando estou corrigindo provas à noite, ainda sinto alguém sentar no fundo da sala. Um peso leve no ar, como se alguém estivesse tentando prestar atenção. Ou talvez, apenas tentando ser notado. Eu dava aula de geografia à noite para turmas de EJA. Certo dia, uma reforma revelou um compartimento escondido atrás da lousa. Lá dentro encontrei um diário velho, com capa de couro e páginas amareladas. Folheei algumas entradas. Eram de uma professora chamada Helena, datadas de 1954. No fim, as páginas ficaram cada vez mais incoerentes. Frases como: ele me observa pela janela mesmo quando ela está fechada e não é mais um aluno, é algo que veste a pele dele. Na última página, havia só: eu tranquei ele aqui. Não leia em voz alta, mas já é tarde. Naquela noite, enquanto explicava os fusos horários, vi uma sombra atravessar o corredor, mas todas as portas estavam trancadas por dentro. Desde que li, algo mudou. Sempre que viro de costas para o quadro, sinto um olhar fixo vindo da porta. Uma presença. Como se alguém finalmente tivesse saído daquele compartimento e estivesse esperando a próxima voz que o chame. Depois daquela noite, a sombra virou rotina. Não havia aula em que eu não a visse de relance, esgueirando-se pelos cantos da sala. Primeiro pensei que fosse o cansaço. Depois que era minha mente me pregando peças, até que os alunos começaram a comentar também. Um silêncio estranho se instalava sempre por volta das 20h17. Era quando todos paravam de escrever, como se algo pesasse no ar. Uma aluna chamada D foi a primeira a verbalizar o que eu temia. Professor, tem alguém atrás da lousa? Pedi que esquecessem, que não era nada. Mas eu sabia. A coisa que Helena mencionou no diário não fora só paranoia. Algo estava preso ali. Algo que ela teve coragem de enfrentar. E eu, sem querer, libertei. Fui atrás de registros da escola. Nos arquivos municipais, encontrei uma fotografia antiga tirada em 1955. A professora Helena aparecia ao lado de uma turma de alunos, sorrindo. Todos, menos um menino no canto da foto. Seus olhos estavam desfocados, como se a lente tivesse recusado capturá-lo direito. Na ficha escolar, constava apenas: Alessandro Finto, matrícula cancelada, desaparecido. Sem data, sem explicação. Mas o nome aparecia várias vezes nas últimas páginas do diário. Ele não come, não fala, mas está sempre aqui. No começo achei que era trauma. Depois entendi que ele queria outro tipo de atenção. Resolvi devolver o diário ao compartimento, deixá-lo onde estava. Mas quando voltei à sala à noite, encontrei a lousa completamente riscada. Linhas tortas, como feitas por garras, formavam palavras repetidas como um eco. Você leu, você abriu, você continua. E na madeira atrás da lousa, uma nova entrada havia sido escrita, como se o diário ainda estivesse sendo preenchido. Agora ele é você. Naquela noite, a sombra parou de se mover. Ela ficou imóvel, de pé no canto da sala, como se tivesse finalmente encontrado um corpo. Eu não lembro exatamente o que disse durante a aula, as palavras vinham, mas não pareciam minhas. Desde então, não sonho mais. Ou talvez eu sonhe e só não consiga acordar. Sigo dando minhas aulas, mas às vezes, nas janelas, vejo reflexos que não combinam com o que sinto. Reflexos que sorriem quando não estou sorrindo. Se você encontrar este caderno, não leia em voz alta. Não continue escrevendo. E nunca, nunca, olhe diretamente para o canto da sala depois das 8h17. Ele ainda pode estar me usando. Ou, quem sabe, esteja à procura de alguém novo. Sou professora de artes e às vezes uso a antiga sala de dança para ensaios. Há um grande espelho lá. Antigo.
trincado nos cantos. Certa tarde, enquanto preparava um cenário, vi meu reflexo sorrir, antes de mim. Ele se mexeu primeiro. Juro por Deus. Fiquei paralisada. De repente, o reflexo virou de costas. Eu não. Ele me ignorava como se eu fosse o reflexo dele. Corri para fora. No dia seguinte, chamei o zelador para cobrir o espelho. Ele disse: Professora, essa sala foi fechada em 1998. A senhora não devia ter a chave. Mas eu tinha. E ela estava no meu bolso. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por dias. Como eu tinha a chave? Não lembrava de tê-la pego. Mas estava ali, pesada no meu bolso, como se sempre tivesse sido minha. Naquela noite, sonhei com a sala. O piso rangia sob sapatilhas antigas e havia música, uma valsa arrastada, tocada num gramofone desafinado. No espelho, dezenas de reflexos dançavam, mas não tinham corpos do lado de cá. Quando acordei, havia poeira de madeira nos meus pés, como se eu tivesse caminhado descalça por lá. Comecei a investigar. Vasculhei arquivos antigos da escola. A sala de dança realmente foi interditada em 1998, depois de um incêndio pequeno, contido antes de se alastrar. Só uma aluna se feriu gravemente. Mirela Soares, 17 anos. Queimaduras leves, mas ela nunca mais voltou. Não se formou. Não transferiu matrícula. Nada. Procurei por registros. Nada. Só uma ficha desbotada com uma foto onde mal se via o rosto. Mas havia algo familiar. A postura, talvez. O olhar, que me encarava como se me reconhecesse. Voltei à sala. Eu precisava entender. Levantei o pano que cobria o espelho. Meu reflexo me encarou. Nenhum movimento estranho. Suspirei. Toquei o vidro. E então, ele sorriu. Mas não era só o sorriso. Era o rosto inteiro, mudando. O reflexo se tornou o de uma adolescente. Cabelo preso num coque frouxo. Olhos fundos, pele acinzentada como papel molhado. Era ela. Mirela. Você tem minha chave, ela disse, sem mexer os lábios. Tentei recuar, mas minhas pernas não se moveram. Atrás de mim, o espelho agora refletia a sala como era em 1998. Lustres acesos, alunos dançando. Mas tudo em silêncio. Tudo errado. Você abriu a sala. Alguém sempre abre. Eu só precisava entrar de novo. Ela sussurrou. Agora, sou eu quem ensina. Ela levantou uma das mãos. Eu, contra minha vontade, fiz o mesmo. Quando minha palma encostou no vidro, senti como se caísse para dentro dele. Como se fosse puxada, sugada por um vácuo sem fim. Despertei deitada no chão de madeira. Mas o mundo parecia invertido. Me levantei. No espelho vi a sala como está hoje. Vazia, coberta de poeira, com o pano jogado ao lado. Mas não era eu no reflexo. Era a Mirela. Do lado de fora. Ela me olhou, ajeitou o coque e sorriu. Agora sou eu quem vive no espelho. E há uma chave no bolso dela, igual a minha. Alguém sempre abre. Sou professora de história há mais de 20 anos, nunca fui de acreditar em fantasmas, até o dia em que comecei a dar aula na sala 3 do antigo prédio da escola. O quadro branco sempre estava riscado quando eu chegava. Palavras estranhas, rabiscos. Pensava que os alunos faziam isso, mas certo dia cheguei muito cedo, ainda escuro, e encontrei o quadro com uma frase escrita em vermelho. Você também vai sumir. Apaguei. Minutos depois, durante a aula, um aluno me interrompeu. Professora, por que a senhora escreveu isso de novo? Olhei. A frase tinha reaparecido. Idêntica. Mesmo tom de vermelho. Troquei de sala. Mas às vezes ainda ouço barulhos vindo da sala 3. Como se alguém escrevesse no quadro, com as unhas. Depois daquele dia pedi a direção para nunca mais dar aula na sala 3. Não contei o motivo real. Disse apenas que não me sentia bem lá, que era muito escura, abafada. Eles aceitaram, talvez por também desconfiarem de algo. Mas o que ninguém sabia é que mesmo fora daquela sala, ela não me deixava em paz.
Comecei a sonhar com o quadro. Sonhos repetidos. Sempre a mesma imagem. Eu sozinha na sala 3, diante do quadro branco, e mãos finas compridas riscavam com força a superfície, deixando marcas profundas. Não era a caneta, era a unha. E de dentro da parede atrás do quadro vinha um som oco, como se houvesse algo lá dentro. Um dia, tomada por uma mistura de medo e necessidade de entender, voltei. Estava vazia. Entrei devagar, sem acender a luz. O quadro estava limpo pela primeira vez. Mas quando me aproximei, notei que havia algo estranho na moldura inferior, uma pequena fenda entre a parede e a borda. Puxei com cuidado e, para minha surpresa, o quadro inteiro se deslocou. Atrás dele havia uma espécie de compartimento, como uma pequena cova aberta no concreto. Dentro encontrei uma mochila escolar, um caderno mofado e uma pulseira infantil com o nome gravado, Lívia. Lembrei, com um arrepio, de uma história antiga que os funcionários mais velhos sussurravam nos corredores. Uma aluna desaparecida, mais de 15 anos antes, que nunca foi encontrada. Tinha apenas 9 anos. A polícia investigou, mas nada foi provado. Alguns diziam que ela sumiu dentro da escola. Outros falavam de um zelador que foi embora de repente, sem dar explicações. O caderno estava úmido, mas consegui folheá-lo. Na última página, com a caligrafia infantil tremida, estava escrito: "Ele me trancou aqui." Eu gritei. Ninguém ouviu. Agora eu vou riscar o quadro até alguém me ver. Saí dali chorando. Entreguei tudo à polícia. A história da escola veio à tona novamente, agora com provas. Nunca encontraram o corpo, mas o espaço atrás da parede foi lacrado como uma espécie de memorial. E agora, a sala 3 foi desativada. E o quadro, retirado. Mas juro que às vezes, ao passar perto da sala abandonada, ainda escuto arranhões, como se Lívia ainda escrevesse. Não por raiva, mas por medo de ser esquecida. E talvez, para avisar que o que aconteceu com ela pode acontecer de novo. Olá, eu sou Clá. Uma história intrigante, não é? Mas, e se fosse real? Lembre-se, ao cair da noite, nunca abaixe a guarda. Mantenha os olhos abertos, pois o perigo pode estar à espreita onde menos se espera. Sua segurança é crucial para nós, nossos preciosos telespectadores. Proteja-se. Ah, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem ser apenas ficção, ou talvez não.